Olá, sejam bem-vindos a mais um GerminaCast, o podcast do Instituto Germinar. Hoje com um tema muito maravilhoso que é o voluntariado. Aqui nesse espaço que a gente fala de ações inspiradoras, ações que transformam e que impactam a nossa comunidade. Hoje eu tenho a honra de receber aqui, em dose dupla, duas mulheres que têm o voluntariado na veia, né? A Cris Jaime e a Edna Almeida. As duas contribuem hoje com o Germinar e para nós é uma honra tê-las aqui para contar como que é essa história na vida delas de praticar o voluntariado. Eu vou deixar você começar, Cris, se apresentando. Fica à vontade. Primeiro, boa tarde, né? E obrigada pelo convite. Então, como você já falou, sou a Cris Jaime, assistente social, e tenho realmente voluntariado na veia, na alma. Eu acho que eu não consigo me ver fora, né, a Cris sem ser voluntária. Que bacana. E a Edna Almeida, que é uma querida, que conheci dentro de projetos sociais, acolheu um dos projetos do Germinar e depois se transformou em uma voluntária muito ativa do nosso projeto, né, Edna? Fica à vontade para se apresentar. Sou Edna Almeida, mãe de 3 filhos. Há mais ou menos 23 anos eu fui para a região do Jardim das Oliveiras, Lapa e Vila Fabril. E sou um amante do rádio, amante da Rádio São Francisco em especial, Fundação Frei João Batista Vogel. E através dos programas que eu via a movimentação deles com os trabalhos sociais, eu me apaixonei. E desde então eu passei a ser uma voluntária anônima lá no meu cantinho e buscando sempre alguma coisa para a minha região e participando. E quando eu encontrei vocês pela segunda vez, porque a gente já tinha participado do projeto do Natal com o Germinar, eu me candidatei e de lá não deixei mais, porque é um projeto maravilhoso que a gente pode abraçar o jovem e toda a família, né? E a gente tenta um amor, ajudar todo mundo. É uma maravilha. Não, e para a gente, a Edna falando sobre o rádio, né? Você é um amante do rádio. O GerminaCast veio se tornar um projeto do Germinar por entender o quanto que o rádio já contribuiu com a gente, né? A Fundação Frei João Batista Vogel, que é a mantenedora das rádios, onde eu conheci a Edna, né? Ela abre muito as portas para projetos sociais na cidade e para o Germinar desde o início. Todo projeto que a gente compartilha com eles que está executando, eles abrem os microfones lá. E aí a gente sonha que o nosso podcast seja um lugar também de abrir microfones para histórias bacanas, para ações que inspiram. E trazer vocês para falar desse trabalho é uma alegria muito grande para a gente, porque o nosso objetivo com esse episódio hoje é as pessoas ouvirem as histórias de vocês e se inspirarem para entender que também podem ajudar a nossa comunidade. Tem muita gente que às vezes pensa que para ajudar você tem que estar com o bolso cheio de dinheiro, né? Ou que você precisa ter muito tempo livre, né? Você acredita nisso, Cris? Você que faz esse tanto de coisa aí, você tem uma empresa que trabalha com um cerimonial. Como que você ainda consegue ter esse tempo livre para voluntariar e como que isso começou na sua vida? Bom, não precisa de ter o bolso cheio. Precisa ter o coração cheio. Quanto mais né? o tempo cheio, mais a gente consegue ser voluntário. Eu sempre acredito nisso, né? Que às vezes a pessoa tem muito tempo, mas não se voluntaria para nada, né? Então, assim, eu comecei muito cedo. Então, assim, por volta dos 15 anos, eu comecei a ter essa visão, né, do voluntário na igreja, né? Então, ali, primeiro com crianças, e a gente trabalhava nos bairros em Goiânia, aqueles bairros realmente que a gente via que tinha muita necessidade, muita carência, então a gente ia para esses bairros, né? E isso foi crescendo, né? Isso assim foi fazendo com que eu amasse cada vez mais esse trabalho, né? E eu fui envolvendo cada vez mais, me casei, mudei para Anápolis, né?
Então, tenho 2 filhos já casados, né? Um genro, uma nora também, que a gente vê que tem um coração voltado para isso. Você criou essa cultura na sua família, Muito, né? Então, assim, os meus filhos, eles têm esse coração de voluntário, o meu esposo, né? Então, eles não são muito, assim, eles vão em algumas ações, mas são o meu apoio em todas as ações que eu faço, né? Em tudo. E agora eu sou avó, né? Então, Que o coisa tempo boa. diminuiu, mas o voluntariado não. Vai ser só mais um voluntário para a família, né? Na verdade. E você, Edna, como que foi para você? Teve um momento que você falou, nossa, quero começar um trabalho voluntário? Ou foi uma coisa que veio assim naturalmente no seu dia a dia, na sua comunidade? Eu acho que acabou chegando de uma forma que às vezes eu nem esperava, né? Essa fala de liderança comunitária, de eu estar lá na ponta. E aí, assim, as pessoas às vezes pedem para a gente um conselho ou uma solicitação, e através dessa solicitação da gente poder encaminhar aquela pessoa ou direcionar, porque, assim, nas políticas públicas tem muita coisa. Só que essa informação, às vezes, não chega para quem está lá na ponta. Exatamente. Então, começou de uma forma muito, assim, simples mesmo. Buscava uma coisa, buscava outra, e eu tentando ali, da minha forma, intermediar e auxiliar. E aí foi tomando paixão. E foi, né? Aí vinha um convite para participar de alguma ação, eu estava disposta. E aí, quando eu me vi, eu já estava dentro, participando ativamente como voluntária, não só indicando, né? Colocando a mão na massa, pessoas, né? fazendo com que o que é oferecido chegue lá na ponta. Porque muitas vezes a gente vê, tem muita coisa, tem muitas ações, tem muita promoção, mas as pessoas que realmente precisam, aquele que não tem oportunidade, é difícil fazer chegar. Então, quando a gente está lá na ponta, lá, né, a gente consegue, olha, tem algo nesse sentido, um exemplo que eu te dou, a questão do germinar, né, da oportunidade do primeiro emprego. E, assim, lá eu apaixonei mesmo, porque o simples que vocês fazem com o projeto é o que eles precisam. Porque, muitas vezes, o adolescente não tem coragem de falar para a mãe, eu não sei como que eu vou falar lá. Na entrevista de emprego, entrevista né? de emprego. E aí eu já sabia que muitos eram desclassificados na entrevista. Pela muito forma de portar, esse pelo apoio, comportamento. Né? Então, assim, vocês, através do projeto, de uma forma tão simples, enriqueceram muitos jovens, muito adolescente, e podem ter certeza que aquela contribuição é para a vida. E a gente poder, né, Cris, poder fazer parte dessa sementinha é muito bom. É muito bom ouvir isso. E o projeto Germinar, que eu acompanhei, não era só o jovem. Ali naquele primeiro olhar, naquele atendimento com a família, a gente conseguia absorver algumas coisas, e alguns foram criando até raízes, né? E ramificações. A gente conseguiu, com os projetos sociais, às vezes, abarcar ali a situação daquela família e transformar mesmo. Germinar e brotar, e a gente conseguiu transformar muitas vidas. Então, assim, é um projeto maravilhoso. Eu agradeço. E eu falo que é muito bom ouvir isso, porque eu, como líder de um projeto social, eu tenho as minhas idealizações das minhas ações, né? Eu gostaria que eu chegasse num bairro para levar esse workshop e que, dentro de 15 dias, cada participante me mandasse uma mensagem e falasse, olha, aquilo que você me ensinou lá, eu usei e já estou empregado. Então, assim, eu tenho aquela idealização da ação, né? Tem hora que eu tenho que pôr meu pé no chão um pouquinho, porque senão eu não valorizo o que eu estou fazendo, né? E ouvir isso, né, de quem está ali dentro da comunidade, que hoje consegue ver lá esses frutos, né? É muito bom para a gente, porque é um trabalho muito desafiador. Você estar à frente de um projeto social. Não basta ter só boa vontade, né? A gente precisa ter impactos reais, porque a gente mobiliza muita gente, a gente entrega para esses jovens uma expectativa quando você fala. Até porque essa ação em si, que é o workshop Meu Primeiro Emprego, quando ele carrega esse nome Meu Primeiro Emprego, muita gente já
entra em contato perguntando, vai sair de lá empregado? É o meu sonho, né? E a gente tem trabalhado parcerias nessa última edição, principalmente. A gente conseguiu alguns parceiros que, quem sabe, um dia a gente não faça essa edição e eu consiga ter esse impacto da minha idealização aqui, né? Que você busca. Mas é bom ouvir que isso é importante, porque o trabalho voluntário, ele é um trabalho que, igual a gente falou aqui no começo, ele não está ligado só a você desembolsar algum valor. Você está desembolsando o seu tempo, afeto, né? Porque a gente faz esse trabalho em locais que as pessoas estão carentes não só de alimento. Sim. Elas precisam de reconhecimento de que elas existem, de que elas têm valor, né? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que ir com o coração muito aberto, porque é muito desafiador. A gente passa por situações que, às vezes, a gente fica sem saber até o que fazer, né? E falando nisso, nesses desafios, eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente e com quem vai nos assistir, quais são os maiores desafios, para depois a gente compartilhar a parte boa. Você quer começar, Cris? Para você, qual que é o maior desafio nessa trajetória de voluntariado? Olha, são muitos anos, né? Então, assim, a falta de reconhecimento das pessoas pelo trabalho, né? Por exemplo, como do Germinar. Então, vocês demoram, né, a chegar num ponto de credibilidade para que as pessoas realmente falam, a gente precisa apoiar esse trabalho, esse projeto. Então, eu vejo isso como dificuldade. É uma tarefa árdua. Muito árdua. Então, eu como voluntária, eu conheço muitos projetos, né? E essa é a dificuldade, de que as pessoas, a gente às vezes vê pessoas investindo tanto em projetos que não chegam realmente a quem precisa, né? Pegando o gancho da Edna aqui, a gente tem políticas públicas boas, a gente tem coisas boas, né? Mas no papel. Que se perdem, né? Não e chega. eles se perdem pelo caminho. Então, a dificuldade. Então, assim, o voluntariado, como você falou, você como está à frente aí desse projeto, você tem as suas idealizações, o seu sonho, e a gente, como voluntário, a gente abraça isso junto com vocês. Verdade. E a gente gostaria de que essas dificuldades, desse reconhecimento, de que os projetos realmente cheguem, a lugares que realmente tem como fazer diferença. Então, andando por esse mundo afora, né? Então, assim, não só no Brasil, como na África, eu tive a oportunidade de estar na África como voluntária. E, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que na África? Né? Aqui no Brasil precisa de tanto. Eu falava assim, gente, aqui no Brasil tem voluntários. Aqui no Brasil tem pessoas, tem ações, que as pessoas chegam, tem como chegar. E quando você se depara com a realidade daquele país, aí você fala assim, eu estou no lugar certo. Tem muita gente que questiona, né? Fala, por que vai tão longe para ajudar, se podia estar ajudando aqui, né? Então, essa fala sua esclarece isso, né? E Cris? Assim, estar lá não é você se sente assim, nossa, eu vim aqui para ajudar, mas eu estou saindo daqui melhor do que eu cheguei. Então, é uma realidade muito diferente, né? Muito diferente. E quando você se entrega a esse voluntariado, como você falou, as pessoas não estão precisando só de coisas. Elas precisam de atenção, do seu olhar, do seu abraço, né? De ser ouvida, né? De você verdade. sentar no chão e ouvir a história da pessoa. Então, eu vejo assim que a gente tem muito ainda a fazer. Né? E é um trabalho, assim, que quem faz ganha muito mais, né, Sim, Edna? muito mais. Igual a gente falando aqui de ações que não chegam até lá, a importância que é esse trabalho, porque você está lá na ponta, igual você falou, mas você, a partir do momento que você decide fazer alguma coisa, que seja informar uma vizinha, que seja divulgar no bairro alguma ação, você vira ponte. E isso é muito bacana.
né? Querendo ou não, a gente acaba ficando com esse rótulo, né? E as consequências disso, muitas vezes, é um final de semana que você não tem, é um telefone que toca um horário que você não pode, mas que você tem que atender, é um não que às vezes a gente dá e que ele não é muito bem aceito, mas a gente tenta pegar o lado positivo de toda essa situação. Quando eu fui morar no bairro da Lapa, eu tinha dois filhos, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vim para penúltima rua da cidade. E aí eu olhei ao rodar, eu estou no meio de uma fazenda. Então, assim, se eu olhasse o lado negativo, eu falei, não, eu não estou na última, eu estou na primeira. Depende de quem está indo, de quem está vindo, primeiro, né? E lá era assim, isso aqui não tem, não, ninguém olha para isso aqui porque é o último bairro, ninguém olha para isso aqui porque o pessoal vota em outro município, ninguém olha para isso aqui porque não tem isso. E aí eu comecei a mudar a forma e mostrar para as pessoas que a gente tem que fazer do nosso local o melhor. Ainda não consegui muita coisa não, mas muita coisa já avançou. E o principal que eu queria era chamar a atenção, para mostrar que a nossa comunidade existe, que lá também a gente tem jovem, lá também a gente tem uma carência muito grande de educação, nós não temos nada para o esporte, para a criançada, nós não temos nada para eles praticarem no contraturno escolar. A gente vê a criminalidade aumentando, mas assim, as mães precisam sair muito cedo para trabalhar, chegam muito tarde, esses jovens ficam soltos na rua. Não tem uma atividade, eu não tenho espaço para formação, eu não tenho nada para oferecer. Então, assim, quando vem a oportunidade de inserir eles para o aprendiz, para eles começarem logo, é uma luz até para a mãe, para a família, para começar uma estrutura. Então, com esse exemplo, eu te digo que, assim, as dificuldades que a gente encontra num bairro mais afastado são imensas para lutar com as famílias. Nos anos 2012, 2015, a Lapa era um bairro que a criminalidade era altíssima. E aí a gente deparava com a vizinha chorando, mas eu não tenho com quem deixar meu filho, eu não tenho para onde correr, eu não tenho... Então, a palavra não tenho era assim, a palavra que a gente mais ouvia, não tinha saída. E as mães precisam, difícil, a maioria das famílias levantam 2, 3 horas da manhã para trabalhar em cerâmica. Então, assim, e com isso aí eu comecei a pensar, a tentar levar para outro lado. Não, gente, vamos atrás, vamos tentar, vamos buscar e estender a mão um para o outro. Essa sua fala é importante porque a gente precisa ter um olhar diferente deles. Como voluntário, como projeto, a gente precisa olhar para aquela realidade e falar assim, isso aqui tem uma forma diferente de ser direcionada. É verdade, porque mudar a perspectiva, se nós tivermos o mesmo olhar deles, nós não vamos conseguir fazer diferença, né? Então, assim, o nosso olhar é como ela falou, ela chegou lá, ela achou que estava na última rua, mas, de repente, ela falou assim, não, eu posso estar na primeira. Vamos encarar que é a primeira e vamos... Isso. Então, o voluntário, ele precisa ter muito essa posição, né? De que a gente encontra muitas coisas difíceis, né? Por exemplo, eu, quando fui fazer serviço social, então, eu fiz uma formação de administração. E, ao longo do tempo, eu tenho várias profissões. E ainda sobra tempo, tá vendo, gente? Que não é falta de tempo, é só se organizar, né, Cris? A assessoria cerimonial me traz, assim, algo que eu amo muito, né? Que é a área de casamentos, que eu amo trabalhar realizar nessa sonhos, área. né? Então, vou realizando ao longo do tempo. E fazer serviço social... foi olhando para esse trajeto de voluntária, né? Às vezes as pessoas pensam assim, quem é assistente social é para fazer assistencialismo, e não é, né? O serviço social, ele nos dá uma forma, uma direção de como levar, né, para essas pessoas os seus deveres de direitos. É como a Edna falou, muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem por onde eu vou começar, né? Então, às vezes, não chega até elas por essa falta, né, das pessoas. Realmente, não é só você ser voluntário e participar de uma ação. O voluntário, ele precisa ir além dessas ações que, muitas vezes, um dia, né? Então, você vai ali, é ótimo, você passa um tempo e você se dedica ali, mas o voluntário, ele precisa realmente acolher essas famílias,
acolher as expectativas, os sonhos, né? É você realmente estar entregue a algo que é muito maior do que a gente imagina. Nasce um voluntário, nasce uma inquietação, né? De ajudar, de entender. O pós-encontro, que a gente costuma dizer, o pós-encontro, né? O outro dia depois de uma ação. Isso. Faz muita diferença. Muita. Exatamente. E assim... E aí, a gente que está lá na ponta, a gente faz esse acompanhamento depois. Às vezes, vocês que estão no projeto, às vezes vocês não têm esse feedback, não têm essa atenção. E assim, a gente está participando de uma ação, e aí alguém vê ali na gente uma oportunidade de uma porta. E aí, terminou a ação, essa pessoa vai embora. Mas você pode ter certeza que eles encontram. É verdade. E aí entra a nossa postura. Ela falou que é assistente social, estou terminando a formação de assistente social, estou como orientadora social. E assim, eu tenho comigo que não é o peixe que eles precisam. Exatamente. Eles precisam da vara para eles pescarem. E porque se eu for só com peixe, eu não vou dar conta. E nem você que está por trás do projeto. É verdade. Então, assim, eu passei a ser um instrumento na vida deles com a vara. Para ensinar. Com a vara, na luta ali, com as dificuldades. E não é fácil, mas... Não mesmo. E quando eu comecei, né? Eu não sou da área da assistência, né? Eu falo que eu tenho muita boa vontade e cara de pau, né? Que eu também. Eu venho da área da educação, que eu abandonei depois de ter a minha segunda filha, porque... Na época que eu estava lecionando, fui fazer conta com 2 filhos e falei, vou pagar para eu trabalhar e não quero ficar longe dos meus filhos, né? E quando a gente pensou em fazer o projeto social, eu fiquei pensando, mas eu vou ter que estudar e fazer assistência social. Eu falei, não, eu vou trazer pessoas para perto de mim que vão me ajudar com isso. Mas no início, a gente se frustra muito, porque, igual eu falei, a gente idealiza... Né? E quando você vai atender, que você vai ver o que realmente as pessoas precisam. Precisa da cesta básica, precisa comer naquele dia. Às vezes a gente recebe pedido de família que está na outra ponta da cidade e está precisando de um leite naquele momento. Né? Mas, depois que a gente começou a atuar, a gente começou a entender a importância disso. Porque até o propósito do Germinar, ele veio... De um projeto que eu passei com o meu esposo, ele que é meu sócio, vice-presidente do Instituto e meu parceiro de vida aí, nós passamos por um projeto e esse projeto ele ajudava a gente com a assistência básica. Mas o que mais marcou a gente foi as oportunidades que a gente teve lá. Eu fiz um curso de ponto cruz lá que eu nunca esqueço do primeiro bordado que eu vendi, o desenho que era, o dinheirinho que eu peguei, passei no mercado, o que eu comprei e levei para casa. Então, você oportunizar a pessoa a ser o agente da transformação dele, eu acho que esse é o propósito do Germinar e o propósito de todo mundo que para um minuto para falar, não, agora eu vou ali para cuidar do outro. Né? Porque existe essa necessidade urgente de você apagar um problema ali, que seja a fome, que seja um calçado, mas esse de você falar, não, eu preciso promover uma mudança real na vida daquela família, ele é muito incrível, é bem mais desafiador, né? Porque é muito fácil você chegar lá e deixar uma cesta básica. Mas você tirar a sua tarde para você dar uma atenção, compartilhar o seu conhecimento. E conhecer a história daquela família, né? Aonde chegou ao ponto de precisar daquela cesta básica. Exatamente. Então, é como você falou, não é só você simplesmente chegar e entregar. É você olhar para aquela família e ver, peraí, tem potencial aqui. É verdade. Então, por algum tempo, eu estive no Compaixão Internacional, né? Que é um projeto lindo, que eu amo. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres, né? E a nossa visão era essa, fazer com que essas mulheres, mesmo em casa, porque precisavam cuidar dos filhos e muitas vezes não tinham oportunidade, estudo, e nós vimos nessas mulheres potencial. Então,
cada vez que eu ensinava, né? Então, ali, eu sou um pouco artesã. Aí, tá vendo? Então, tem muita coisa para ajudar. E caixas, né? Caixas para docinhos, caixas para lembranças. E cada vez que eu ensinava e via aquela mulher transformando aquele material em algo, e elas levando aquilo para a vida, né? Então, isso eu olhava para aquilo e falava, meu Deus. É incrível, né? Com poucas coisas a gente consegue transformar a vida da outra, né? É verdade. Então, basta realmente... Eu sempre falo, a gente precisa ter compaixão. Precisa. Compaixão. Empatia, né? Empatia, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, né? E entende o que você está ofertando para ele de oportunidade, você acha até mais fácil realizar as coisas, né? Quando você entende o significado daquilo ali para a transformação na vida dele, né? Você falando aí de trabalho com mulheres, a gente fez uma edição, 2, na verdade, de uma oficina de congelados para mulheres, quando foi o nosso primeiro passo de sair dessa parte de só entregar o básico ali, de alimentos, de presentes. A gente falou, não, a gente precisa começar alguma coisa. A hora que eu falo que a gente tem muita boa vontade e cara de pau, a gente não tem nem sede, né? E aí a gente falou, não, vamos arrumar parceiro. A gente não tem condições hoje de assumir a despesa de um lugar, vamos pegar um lugar emprestado e vamos fazer. E a gente fez uma oficina de congelados com o apoio da rádio, do Colégio São Francisco. Nós abrimos 20 vagas para 2 dias, uma tarde de parte teórica e uma tarde de parte prática. Nós tivemos 95 inscrições. Só que a gente só tinha 20 vagas. E foi uma experiência incrível. E foi de lá que nasceu a ideia de fazer o Germinação para Jovens. E a carência, né? Porque as mães que estavam lá queriam a oportunidade de trabalhar em casa, mas já começou assim, você não tem uma indicação de um trabalho para o meu filho? Meu filho tem 16 anos, está na rua, precisa trabalhar. E uma das coisas lá dessa nossa ação que me chamou muita atenção foi que a gente foi fazer uma segunda edição na Casa Joana. Eu procurei apoiar uma instituição que tinha esse perfil, né, de apoiar mães. Conheci a Casa Joana, achei o trabalho deles incrível. Lá, o dia que eu cheguei lá, que eu vi que tinha um quartinho, que tinha uma cama para a mãe deitar enquanto o filho está na fisioterapia, eu falei, gente, que cuidado. Sim. Né? Porque mães de crianças atípicas, na maioria das vezes, elas estão cansadas, sobrecarregadas, porque é um trabalho. Criar um filho que não tem essas necessidades especiais já é, né, puxado. E aí, quando a gente fez essa segunda edição lá, tinha uma professora que estava combinada de ir, ela teve um problema. E aí eu mandei no grupo da primeira edição que eu estava precisando de alguém. E uma das mães que participou do primeiro falou, eu vou. Voluntariou. Ela se voluntariou. Então, mesmo que ela não tenha assumido um empreendimento ali de congelados, a participação dela no primeiro já despertou isso nela. Então, o que ela aprendeu no primeiro, ela fez isso na segunda edição. E, para mim, foi o que deixou o nosso evento assim, mais sensacional. Porque quem estava ministrando a oficina prática dos congelados foi uma pessoa que aprendeu lá no primeiro. Ótimo, e o que ela fez? Ela repassou o que ela recebeu, né? Então, assim, para a gente é como se já tivesse batido a meta ali do evento. Mas é uma ação que eu tenho vontade de retomar. Porque o objetivo do Germinar é se tornar um centro de formação para todas as pessoas da família. A gente gostaria que fosse dessa forma. A gente tem 4 anos aí de atuação e hoje a gente consegue fazer dessa forma. Indo até as pontas, né, usar essa expressão que a Edna usou aqui, a gente tenta descentralizar essas informações para ajudar quem está lá na ponta. Isso. E aí, quem sabe, nesses eventos mesmo, a gente conseguir despertar esse voluntariado até nas pessoas que estão sendo atendidas ali. Isso. Porque isso é muito importante, você ter a consciência de que você pode devolver aquilo que você recebeu.
E eu sempre falo, quando você leva esse conhecimento para uma mulher, para uma mãe de família, a mudança acontece dentro da família, com certeza. Essa mulher, ela se reconhece em algum momento da vida, não apenas como aquela mãe cuidando da casa, mas de alguém que pode fazer muito mais pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua família. Então, esse cuidado, né? Igual você falou, chegou lá, tinha um quarto preparado. Olha o carinho que essa mãe sente, de saber que ela está sendo acolhida. E uma mulher empoderada, gente... Ninguém pode com vai ela. longe. Ai, é muito bacana ouvir essas histórias, assim. A gente falou dos desafios, né? Eu queria que a gente passasse por um momento agora de compartilhar a história boa, né? Eu queria que você contasse pra gente, Edna, já deve ter visto várias, né, nesse seu período aí de apoio ali na sua comunidade, mas uma história assim que te marcou bastante, de alguém que foi beneficiado por alguma coisa que você conseguiu levar até lá na sua comunidade. Eita. Você me pegou. Te peguei? Pegou, porque assim... Eu vou responder pela Edna, pode? Pode, Eu não vou dar os nomes. Tem uma história lá da comunidade da Edna, que essa me pegou, assim, igual você falou. Às vezes o pós... Exatamente. Às vezes o pós, né, a gente não vê o impacto ali do pós. E esse caso, especialmente... ele trouxe para mim um cuidado de praticar melhor esse pós, porque até então a gente não fazia, né, tão bem, igual deveria. A gente fez esse workshop lá na Lapa, porque a Edna ouviu a gente falando da primeira edição. A primeira edição a gente fez numa garagem também de uma líder comunitária, que até esteve aqui com a gente a Kênia. No nosso episódio sobre essa importância, né, das pessoas abrirem a porta de casa para receber a comunidade, né? E a gente foi divulgar na rádio o resultado desse workshop, e a Edna, eu quero que traz aqui para o meu bairro. A gente fez lá no bairro da Edna, ela conseguiu a escola para a gente participar, para a gente realizar, né, lá. Que a gente puxou no ambiente público, né? No espaço para receber todo mundo. E foi muito bacana. Passa um tempo, eu encontro a Edna num evento da Rede Doi, né? E aí a Edna, como é que tá as coisas? Como é que estão os projetos, né? Ela, deu certo lá, menina. E aí o que aconteceu? Uma amiga de um grupo de mulheres daqui de Anápolis também, ela me mandou uma mensagem. Falou, eu vi que você está fazendo trabalho com jovens, manda para mim um currículo, contato. E eu mandei 2 contatos para ela. Um de uma menina que participou com a gente no Munir Calixto e outra que participou lá no bairro da Lapa. E entrei em contato com as 2 meninas. Falei, lá a vaga é assim, já segue o Instagram para você ver com que ela trabalha. E se der certo, me avisa. Aí as meninas... não me passaram nada, encontrei com a Edna. E a Edna vem com essa notícia. Olha, a menina deu certo, a menina tá trabalhando lá. E eu, assim, para mim foi sensacional ouvir isso. Porque a gente já falou aqui de quão inúmeros são os desafios, né? Mas quando você recebe um retorno desse, eu fiquei feliz demais. Eu liguei para Juliana, comecei a chorar. Falei, Juliana, você não sabe o que eu tenho para te contar. E aí eu já mandei mensagem para essa amiga minha. Ela gravou depois, não foi? Foi. Aí vou falar o nome dela aqui, que ela não vai achar ruim, não. De jeito nenhum. Foi a Naikeline, que é a Bruna. Eu conheci a Bruna no Mistura Feminina. E a Bruna se voluntariou na hora. Falou, o que eu puder participar de eventos, se eu puder contratar. E a Bruna tinha uma vaga para uma função, e parece que quando chegou lá, a Naikeline não ia para a função mais, ia para uma outra, porque ela gostou da postura da Naikeline, da criatividade, da ousadia que ela teve em se portar ali na vaga de emprego, na entrevista de emprego. Então, isso para mim
é uma das histórias mais marcantes Oh, até meu Deus, hoje. que Então, a Edna não soube falar de uma... Não lembrou de uma pensei de uma outra específica? situação, eu falei, será que é isso que ela quer ouvir? Mas... Não, aí eu lembrei disso, porque é E lá da lá tem edição que muitas, aconteceu viu? da E eu Edna. lá tenho muitas. Inclusive, eu sempre fazia isso. Os meninos chegam, ai, me ajuda a arrumar um aprendiz. Mas na cabeça da comunidade é só a prefeitura que tem aprendiz. E não é. Todas as empresas hoje dão oportunidade de 14 a 16 anos, né, para o primeiro emprego. Só porque eu falava, olha, procura um lugar assim, assim, faz seu currículo, leva seu documento e vai. E aí eles iam todo largadão. E aí depois do encontro do Germinar, eles mesmos, passaram a passar a informação para o outro. Ai, que aí quando eles me procuram, que eu falo, olha, vai tal horário, faz seu currículo. Ah, mas eu não tenho nada para pôr no currículo. Não, você tem sim. Coloca o horário que você estuda, faz o currículo bonitinho e vai bonitinho fazer. Aí eles falam, não, tia, ó, você não quer me falar com vergonha? Eu vou procurar fulano que participou daquele negócio que você fez lá na escola, né? Aí eles vêm com esse linguajar. E essa experiência foi compartilhada entre eles. A Naqueline é uma das que era da turma da minha menina do 9º ano, então eles foram passando, vocês não foram, né? Vocês perderam a oportunidade, porque já aprendeu, nada de ir levar sua mãe para deixar ela lá no meio da entrevista, não. Sua mãe agora tem um lugar para ela. Então, assim, a forma simples que foi passado para eles foram reproduzindo. Então, eu sempre colho informações sobre isso. E você falou de um momento, de uma outra ação que a gente fez, que foi a de um sonho de Natal. Eu participei, acho que 2 ou 3, acho que 2 edições. A primeira, eu corrida demais, eu falava para as crianças, olha, vocês vão fazer a cartinha, e explicava como fazia, e coloca lá na minha caixa de correios. Porque a hora que eu tiver um tempinho, eu vou na caixa de correios pegar quase a Mamãe Noel do bairro da Lapa. Virei a Mamãe Noel. E aí teve uma criança que me chamou muita atenção. Ela fez uma carta impecável. Aí eu fui e falei, não, mas não pode ser assim. Pede para a criança fazer essa carta. Foi a mamãe que fez. Aí ela virou e falou assim, tia, essa letra é minha, não é da minha mãe. Eu escrevo assim. Olha e só. Aí me chamou a atenção. E no dia do evento, eu lembro direitinho que aquela correria que você sabe que Nossa, né? É uma loucura boa, né? E aí me chamou no momento e falou assim, Edna, nós estamos de olho naquela caixa, porque aquela caixa veio muito cheia. Então, a gente acha que é um eletrodoméstico. E aí, a gente ficou aguardando, né? Eu, Jonathan, quem estava lá, a gente ficou de olho. E ela abriu, ela pegou esse presente e ela foi para um canto. E esse dia choveu demais. Foi uma da ação que eu acho que essa eu não fui. Você não estava, mas choveu história. muito nesse dia. Mas muito assim que o pessoal ficou lá aguardando aquela chuva. Quando terminou, ela veio, ela ajoelhou nos meus pés. Eu nunca vou esquecer disso. Ela ajoelhava assim e chorou. Ela falou assim, Edna, eu nunca tinha ganhado material de escola novo. Eu sempre usava material que eu ganhava. Aquele que recorta as folhas, que não usa, e aquele que eu ganhava na escola. Olha que, e nessa que caixa, forte isso, né? Ela tinha pedido coisas não só para ela. Ela pediu para todas as pessoas da casa dela. E depois disso eu soube de uma situação que ela vivenciava em casa com a família, com a mãe depressiva. E ela morava muito próximo da minha casa, mas eu não sabia. Então, olha assim, só. com essa... Não pela atitude dela vir desse agradecimento, mas, assim, aquele olhar desconfiado que eu tive, mas que letra linda. E por aí você vê a pessoa quando gosta, que tem o amor no que faz, e ela lhe mostrou com a educação, né, que ela tinha, a letrinha da menina era perfeita. E assim, eu passei um Natal abalada. Ao invés de você passar aquele Natal renovado, eu fiquei abalada com aquela situação, essa menina de 9 anos... E com essa atitude, com essa pensar na família, né? Com essa consciência. Então, assim, ela esperou todo mundo sair. No final, ela foi, ela baixava. Eu levanta minha filha, vem aqui, ela ajoelhando e chorando e falando que na vida, até aquele ano, ela nunca tinha tido. E nessa cesta dela, ela pediu coisa para o pai, para a mãe, para os irmãos, para ela, alimentos, e ela ganhou tudo. Então, assim, aquela ação para aquela família fez a diferença. Com certeza. E a hora que a gente pensa que a gente atendeu, né, quase 1000 naquele ano,
Não, e é um projeto incrível, Incrível. né? Ele é um projeto que idealizado pela Fundação Frei João Batista Vogel, que é a gente pede para as crianças escreverem a cartinha e elas colocarem 3 opções, né? De presente. Para apadrinhar, e quem apadrinhar ter essas opções de escolher um dos 3 ali. Porque às vezes pede alguma coisa que fica difícil, e a gente participou já de 2 edições com a Fundação, e quando não dá para a gente participar, a gente faz no Germinar mesmo, com as famílias, né? A gente está até começando esse ano já a nossa campanha de Natal, pedindo para as nossas crianças escreverem essas cartas. A gente atende geralmente 60 crianças de famílias que o Germinar acompanha. Mesmo sem a gente ter a nossa sede, a gente tem mais ou menos umas 20 famílias que a gente tenta apoiar com essas campanhas sazonais, espalhadas na cidade, em vários bairros, né? Que eu quero cartinha. Então ótimo. Eu já ia mandar um recado aqui, ó, para você que quer participar. A gente gosta muito não é? de ler as cartinhas, então todo ano a gente pega, geralmente a gente pega no correio. Então vai pegar com Germinar esse ano. Nós temos famílias. Nós vamos lançar essa semana a nossa campanha de Natal, que vai ser isso. Nós temos aí pedidos de 60, mais ou menos 60 crianças. E os pedidos, gente, são coisas assim incríveis, incríveis. Às vezes você fica... essa ideia de pedir 3 opções foi um receio assim de falar, mas se o menino pedir um notebook, aí não tem uma alternativa, ótimo se conseguir, né? Mas se não conseguir, precisa ter uma alternativa. E já chegou pra gente cada pedido. Já chegou um pedido de leite com Toddy pro meu irmão. A criança não escreveu, não foi nem para ela. Isso mata, né? A gente. E né? isso é, assim, é aquilo que a gente estava falando, de conhecer realidades que ajudam a gente a ser mais pé no chão, a ser mais grato, né? A entender que o valor das coisas, porque você aprende por exemplo, não desperdiçar mais, depois que você vê que um pedido de Natal de uma criança é uma garrafa de leite e um potinho de Toddy pro irmão dela, que nem é para ela. Eu já vi muitas cartinhas que estava escrito que queria um frango. Então, são coisas assim que, às vezes, a gente tem ali e não dá tanto valor. Não valoriza. Já ouvi de mãe, né? Qual o seu sonho? Poder ir na padaria e comprar pão para os meus filhos. É muito forte, não é? De ter um sabonete para usar. Então, você ouve aquilo e você fala, meu Deus, é o sonho de uma mulher ter um sabonete para tomar banho, dar banho nos seus filhos, de entrar numa padaria e comprar. E poder comprar, né? Então, assim, e a gente acha que isso, Eudy, está muito distante da gente. Não está. Não está. E depois dessa pandemia aí, desse momento que a gente viveu, eu acho que... E, assim, hoje a saúde mental, a doença psicológica está muito próxima. Está muito presente. Então, as famílias estão sofrendo. Eu, como orientadora social hoje, eu vou nas casas que você olha ela por fora, você pensa, não, aqui não faz sentido ter me chamado aqui. Mas quando você bate, passa para dentro do portão, você começa a entender as realidades. Então, assim, não é só na periferia, não é só lá no final da ponta. Não mesmo. A gente, quando começou com o Germinar de maneira mais sistematizada mesmo, foi justamente na pandemia. Desde que a gente empreende, a gente fazia ações esporádicas, assim, de fazer um futebol solidário, fazer um fim de ano arrecadação de cesta, mas a pandemia que trouxe essa vontade para a gente, porque a gente viu pessoas, assim, que tinham uma situação média, assim, financeira, e que não estava tendo dinheiro para comer mais nesse período, né? Então, muita gente foi impactada por essa situação, e não só no bolso, né? Porque você é um pai de família, você tem um salão ali, você consegue manter suas contas em dias, você tem seus filhos que você consegue alimentar, dar um padrão de vida razoável. De repente, com essa pandemia, precisar baixar a porta, passou por um nível de situação que não tinha o que oferecer. E como que fica a saúde mental dessas pessoas? Então,
tem todo um desequilíbrio que vem acompanhado disso, né? Sim. E aí a necessidade de ter apoio, né? O reflexo, né, dessa pandemia está A gente evidenciada, tá vivendo né, de uma ainda. forma muito grande agora. É né? verdade. Então, essas famílias estão sendo reestruturadas, né? E a gente tenta trazer isso pro Germinação, porque é um público que já é muito desafiador, os adolescentes, né? A gente Bastante. trabalha de 14 a 24 ali, a gente recebe, mas tem, principalmente esses mais jovens, de 14 a 18 ali, muito desafiador, porque às vezes muito tímido, às vezes muito acostumado a levar a mãe para resolver as coisas, por isso que às vezes quer levar para a entrevista. E a gente tenta trazer como essência dessa ação a valorização das habilidades pessoais de cada jovem. Porque, às vezes, a realidade familiar dele não permite que ele tenha isso valorizado. Às vezes, o jovem é muito comunicativo, quer ter uma oportunidade fora, mas a família precisa que ele fique em casa para olhar os irmãos menores. Então, a gente tenta trazer isso e convida os nossos oficineiros para usar essas temáticas nisso, para valorizar o que eles têm de habilidade pessoal, né? E isso é muito importante. Vocês concordam comigo? Muito. Sim. Sabe, Uma outra que me chamou muita atenção foi daquela da Dorcas, que tinha um participante especial. Você lembra? Sim. Com deficiência auditiva. E assim, aquela oportunidade eu tenho certeza que para ele foi única. Muito. Porque alguém para dar atenção específica para ele, da forma que foi aparecida no Germinar, eu acho que nem em casa ele tinha aquelas orientações. E assim, num sábado à tarde, você vê aquele monte de adolescente, ele nem piscava, né? Ele ficava ali prestando atenção e o voluntário tradutor lá traduzindo para ele ali. Eu acho que naquele, assim, eu imagino, né, pela satisfação que ele estava ali, que foi uma oportunidade única para ele e que eu acho que ali ele conseguiu ver que ele tem um norte para ele. Exatamente. E foi um caso tão interessante, é bom você lembrar aqui, porque foi a primeira vez que a gente passou por uma situação de precisar de um auxílio especial para algum participante. E quando essa foi a 5ª edição, essa que a gente fez em parceria com Resgatando Estrelas. Vou aproveitar para deixar um recadinho aqui para Yasmin, para a Sara e para a Dona Luzia. Depois vou querer recebê-las aqui também para contar do projeto de vocês, que é muito incrível. E essa foi a 5ª edição que a gente realizou e a gente não tinha tido até então essa necessidade. Sim. E esse jovem, ele fez inscrição, acho que faltando uns 4 dias para o evento. Você ficou doida atrás do tradutor. Eu fiquei assim, meu Deus, eu devia ter feito Libras. Eu fiquei pensando, né, se eu tivesse, eu tinha ajudado. Mas Deus foi tão providente que nós conseguimos um voluntário que ele se tornou uma peça essencial lá para esse participante. Porque ele entendeu que o jovem não sabia Libras, ele fazia muito, era mímica. Então, ele teve esse olhar. É a realidade, né, da maioria das pessoas que tem. E aí ele teve esse olhar acolhedor. Ele falou, não vou ficar traduzindo o conteúdo todo para ele e ignorar a necessidade dele. Ele estava um pouco nervoso no começo, então ele tentou descontrair. O Nestor, mandar um abraço, viu, Nestor? Ele foi sensacional. Ele não me conhecia, como se comunicar, né? Não conhecia o Germinar. Uma amiga da minha filha que falou, tem essa pessoa que eu conheço, que ele é intérprete, tenta com ele. Ele falou, só me manda o local e o horário. E foi, assim, sensacional oportunizar um jovem com essa deficiência conseguir participar lá com a gente, né? Sim. Meninas, nós vamos nos encaminhar aqui para o final. Eu acho que a gente devia ter reservado mais tempo, viu? Porque são muitas histórias boas de ouvir, de relembrar, né? A gente até tem que tomar cuidado, porque a gente fica... Toda hora vem uma emoção aqui, né? Porque esse trabalho, ele é muito incrível. O voluntariado, ele é... Eu acho que ele é, assim, a materialização, né, do que Deus espera da gente no mundo. Isso. Que é o servir, né? E não tem preço, gente. Eu falo que a gente tem
aqui no Germinar os melhores, porque a gente só consegue fazer o que a gente faz até hoje, porque a gente tem uma rede muito forte de pessoas que têm o mesmo propósito com a gente. Então, para encaminhar, eu queria, para o nosso encerramento, eu queria pedir para vocês deixarem aí uma mensagem para as pessoas que não são voluntárias ainda e que têm vontade e que têm algum receio de entrar para essa rede do bem. Fiquem à vontade para deixar a mensagem de vocês. Quer começar, Cris? Começo. Eu sempre digo assim, que ser voluntário é você trazer a essência de Deus para a existência da outra pessoa. O amor, a dedicação, isso vem de Deus, né? E quando a gente se dedica a ser voluntário, a gente está entregando uma parte da gente, um pedaço da gente, né? Então, muitas vezes, quantas vezes eu vi os meus filhos em alguma ação e que eu olhava e falava, ali está a essência de ser voluntário, né? Quando você me falou, aí emociona. Eu me lembro muito de um dia estarmos num asilo em Goiânia e quando eu olhei para o lado, eu vi a minha filha dando comida para um senhor na cadeira de rodas e aquilo ali me impactou muito, muito, né? É aquela jovem, né, ali, dedicada, que eu falei assim, ela cresceu vendo fazer isso, né? E agora essa essência está ali. Então, é algo que você fala assim, é preciso ir. Então, eu quero dizer para quem quer ser voluntário, não tenha medo. É uma entrega tão boa, né? É algo assim que você se entrega, mas você recebe muito mais. Né? O que a gente recebe, o retorno que nós temos, né? Vou falar rapidinho de uma pessoa aqui que passou pela minha vida e essa pessoa veio, sim, com 2 filhos, né? E ela não tinha expectativa nenhuma, com muita dificuldade, ela não tinha apoio da família. E eu comecei a ensinar artesanato ainda no projeto do Compaixão. E eu trouxe ela para trabalhar comigo um período, né, como assistente, né, no cerimonial, ensinei, e hoje ela está no Sul. Hoje eu vejo ela nas redes sociais, falando de como a vida mudou, de como as coisas hoje são diferentes. Hoje ela mora num bom lugar, hoje ela tem um bom emprego, e hoje eu vejo ela falando coisas assim na internet, né, para outras mulheres, e eu olho para essa história e eu falo, vale a pena. Vale a pena se entregar, vale a pena a gente se dedicar, porque ser voluntário é você realmente traduzir a essência de Deus para a vida de alguém. Uau, que lindo. Já disse tudo, né? Que responsabilidade agora, hein, Edna? Me lasquei. Mas é isso, ser voluntário é a gente abrir mesmo o coração. E assim, como ela disse, quando você pensa, eu vou para uma ação depois de um dia, ou eu vou, já trabalhei tanto, já corri tanto e vou me dedicar a isso, amanhã eu vou estar cansado, amanhã eu vou estar esgotada psicologicamente. Não, a gente se renova. Exatamente. Então, eu costumo dizer que é a palavra mais bonita, a frase mais bonita, o maior pagamento que a gente recebe quando você faz o bem, é a pessoa te retribuir com Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, muito obrigada. Então, esse agradecimento, Edi, não tem dinheiro que paga. Não mesmo. Porque quando você consegue tocar a alma de alguém, ou quando você consegue dar um sim, né? Estender a mão e auxiliar ali aquela pessoa naquilo que ela está precisando, seja pegar um papel no chão, né? Que quantas pessoas que vê um idoso, vê uma pessoa na rua, passa por ele, caiu ali, nem pega. Não tem esse olhar, e quando você tem um olhar que você pega, que você acolhe, que você atende, e que alguém fala, Jesus te abençoa, de coração, isso aqui renova nossa alma.
E pode ter certeza que é Jesus que nos mantém de pé, né? E é Deus que nos mantém de pé e Ele nos renova. Então, eu queria dizer para as meninas do Germinar que Jesus abençoe você, Eudi, e toda a sua equipe. Amém. Por esse coração, por essa entrega que vocês fazem em cada evento. E pode ter certeza que não foi uma Naqueline que te deu retorno. Porque os outros, às vezes, nem tenham chegado até você. Mas o trabalho que vocês fazem, esse sim de vocês, essa dedicação que vocês fazem em cada projeto, ele preenche muitos lares e muitas famílias. Eu já sei de fruto do último Germinar, que vocês fizeram agora há pouco, há um mês mais ou menos, você não tem ideia do quanto vai fluir. Eu quero saber. E vai fluir e vai florir. Então, que Jesus abençoe e fortaleça vocês. E que esses 4 anos de Germinar virem muitos outros aí que se multipliquem. Amém. Porque vocês são a essência mesmo. O trabalho que vocês fazem preenchem a alma das famílias anapolinas. Nossa, Edna, muito obrigada. Eu fico muito emocionada. Só para quebrar aqui o Juliano, da próxima edição, trazer um lencinho, por favor. Porque é muito difícil a gente falar desse mover de Deus na vida da gente sem a gente se emocionar. Sim. Né? E ver isso na realidade de outras pessoas é muito magnífico. Eu acho que nenhum outro trabalho no mundo conseguiria me entregar isso. Então, fico muito grata pela sua mensagem, pela disponibilidade de vocês duas, porque a gente sabe como as coisas são corridas, né? Mas ter pessoas como vocês aqui nesse episódio abrilhanta demais o propósito dele. Então, queria agradecer de coração, que Deus continue abençoando e dando para vocês disponibilidade, energia e esse coração maravilhoso que vocês têm. Eu agradeço muito por esse convite e agradeço a Ju, né? Porque através dela eu conheci o Germinar, acompanho através da Ju e posso te falar, eu digo que estou apaixonada por esse trabalho. Ai, obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Como a Edna falou, que Deus continue realmente abençoando. Como eu já te falei, não é fácil, mas é possível. É verdade. E que venha outros parceiros, né, para somar aí, para ajudar, né, nessa caminhada que não é fácil, mas que com certeza faz a diferença e que Deus proteja, né? Amém. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês e coloco à disposição para quantas vezes vocês precisarem do meu voluntariado, da minha comunidade. Estamos juntos, porque deve é. Obrigada, obrigada. Eu já imaginava que esse episódio seria difícil, mas foi mais do que eu imaginava da gente poder se conter aqui, porque realmente é um assunto que a gente transborda, né? E se você, como a Cris, como a Edna, quer fazer alguma coisa pela sua comunidade, entre em contato com a gente no nosso Instagram, @germinar. Acompanhe o nosso canal no YouTube com o nosso podcast para ouvir outras histórias inspiradoras que a gente ainda vai trazer aqui também. E quero agradecer a Ionzi, que é a nossa mantenedora que patrocinou esse episódio, e convidar vocês a conhecerem o nosso trabalho. Germinar, a sua ajuda, cultiva sorrisos.